Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as eleições na Inglaterra que aconteceram há 2 dias atrás, no final de semana, e que estão sendo vistas como uma derrota dos conservadores por lá e uma vitória do Labour Party, do Partido Trabalhista deles lá. Caramba, será que a Inglaterra vai viver uma onda rosa também? Será que vai voltar para a esquerda lá? A preocupação é a seguinte, essa eleição agora foi para prefeitos e vereadores, né, via de regras, os conselhos municipais que eles têm lá, né? E ali realmente os conservadores perderam muito espaço, mas não necessariamente perderam para a esquerda, eu vou explicar para vocês. A grande preocupação dos conservadores, porém, é que no final deste ano, no final de 2024, tem a eleição para o parlamento lá na Inglaterra, né? E aí sim pode acontecer uma tragédia, pode realmente a direita perder o poder lá na Inglaterra, pode ser que volte o Labour Party a dirigir a Inglaterra mais uma vez. Será que isso vai acontecer? Vamos entender o que está acontecendo, o que levou a essa reviravolta toda. Essa notícia foi sugerida por Border Collie Libertário, Renault Kwid Nem Carro É e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal está trazendo a informação aqui que foi uma semana de pesadelo para os conservadores britânicos, né? Para quem lembra, em 2019 teve uma eleição consagradora para os Tories, né? Para os conservadores britânicos lá na Inglaterra, ganharam com uma ampla folga, com muita folga mesmo, a maior quantidade de assentos no parlamento, então tem dominado a política inglesa desde então, né? Só que, naquela época, eles ganharam justamente por uma questão muito particular, que era a questão do Brexit, né? A Inglaterra ainda não tinha concluído a questão do Brexit e o Partido Conservador tinha prometido dar um cabo nisso daí, e com isso ganhou. Mas como eu falei para vocês, eu falei isso na época, né? O Partido Conservador lá, os Tories, não necessariamente gosta do Brexit não, tá? Tem algumas pessoas ali que eram favoráveis, mas nem todo mundo era, tinha muita gente contrária. E até hoje você tem essa situação entre o Partido Conservador. Tem muita gente que até votou, fizeram o Brexit, né? A Inglaterra saiu da Comunidade Europeia, mas a verdade é que no final das contas ainda tem uma certa resistência dentro do Partido Conservador, né? O fato é que essa posição meio incoerente entre o que eles querem, né? Se querem realmente se afastar da Europa ou se querem mais aproximação com a Europa, afinal, o que eles querem no final das contas, acabou cobrando um preço dos conservadores, né? Isso além, lógico, de estar no poder, né? Você estar no poder sempre acaba sendo levado a esse tipo de ataque, a esse tipo de crítica, né? Então eles estão enfraquecidos e existe sim a possibilidade do final do ano de haver problemas, eles perderem o controle do parlamento. Não sabemos ainda, as pesquisas ainda estão longe disso, mas certamente essa eleição que teve agora, essa eleição de prefeito e vereador que teve lá agora, foi um alerta muito grande, né? Para vocês verem, tem ideia aqui, ó, os trabalhistas ficaram com 34% dos votos nacionais, enquanto os conservadores ficaram só com 25%. Repara que os dois ficaram com muito pouco, né? Mas isso é uma característica dessa eleição para prefeito e vereador lá. Tal como acontece aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil a eleição para prefeito e vereador é menos ideologizada, né? O que faz sentido, o prefeito ele não pode mexer muito em questões que envolvem conservadorismo ou liberdade de expressão ou direitos trabalhistas ou o que quer que seja. É o prefeito, tem que administrar a cidade, né? Então as pessoas tendem a escolher pessoas menos pelo partido político e mais por outras características, né? O fato é que os conservadores ficaram muito aquém do que estavam na última eleição, os liberais democratas cresceram, outros partidos também cresceram bastante ali, né? Cresceu também muito o número de independentes. Lá você tem essa característica, você tem candidatos que são independentes, não estão ligados a partido nenhum, e aqui no Brasil isso é proibido, acho um absurdo isso, deveria ser permitido o candidato independente aqui no Brasil, mas enfim, no final das contas lá tem muito isso, e muitos candidatos independentes ganharam justamente cargos de vereador e cargos em prefeituras de lá, né? Então os trabalhistas, né, o pessoal da esquerda lá, elegeu 1.158 elementos de diversos tipos, vereadores de diversos tipos,
enquanto os conservadores ficaram só com 515 e os liberais democratas com 522, ou seja, teve outra força que ficou ainda à frente dos conservadores lá, né? Além disso, as prefeituras, particularmente a prefeitura de Londres, né, o Sadiq Khan conseguiu ser reeleito para a prefeitura de Londres, ele é de esquerda, né, é do partido do Labour Party por lá. Enfim, isso daqui não muda de grande forma a política inglesa, porque como eu expliquei, isso aí é prefeito e vereador. O cara está mais focado ali na cidade dele, no distrito dele, na região dele, não tem um impacto nacional, não tem um impacto ideológico como um todo, não vai mudar o posicionamento da Inglaterra. Mas é um alerta, né? Serve como um alerta justamente porque mostra que o que pode vir na eleição desse ano pode ser bastante crítico, né? E para piorar, teve um distrito que elegeu o deputado, né? Lá o deputado é distrital, então cada distrito elege o seu deputado, e o distrito de Blackpool South elegeu um novo parlamentar, uma vez que o conservador Scott Benton renunciou ao cargo e ganhou um trabalhista, ou seja, os conservadores ainda têm uma maioria folgada no parlamento, mas agora tem um parlamentar a menos, né? Enfim, as pesquisas eleitorais lá no Reino Unido apontam uma vitória esmagadora dos trabalhistas no próximo pleito. Isso daqui é a coisa que assusta, né? Agora, algumas pesquisas chegam a ponto de colocar conservadores e o Reform UK. O Reform UK é o partido do Nigel Farage. O Nigel Farage era o grande entusiasta do Brexit, né? Só que o partido dele era muito pequeno, agora está crescendo. Parece que vai ficar no mesmo tamanho dos conservadores, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, essa eleição. Agora, a situação poderia ser uma vitória muito grande para a esquerda lá, mas não está sendo não. Por quê? Porque há uma grande divisão na questão de Israel, lá também na Inglaterra, né? Você tem de um lado um monte de imigrantes árabes que são fortemente apoiadores de Gaza e coisa e tal. Por outro lado, a população britânica apoia Israel muito fortemente. Então, isso gera um problema para o pessoal da esquerda lá também. Da mesma forma que o Biden está com esse problema lá nos Estados Unidos, também os trabalhistas ingleses, né? Então eles poderiam falar aqui, essas eleições locais colocaram o Partido dos Trabalhadores lá para ganhar tudo, né? Ganhou um momento enorme, coisa e tal, mas não é bem assim porque eles estão com esse problema. Em vários lugares, um monte de gente saiu do Partido Trabalhista e concorreu como independente, justamente pela questão de Gaza. Porque alguns para se distanciar do Hamas e coisa e tal, outros para se distanciar de Israel. Há uma confusão muito grande lá na esquerda por conta disso. A esquerda está rachando, né? A extrema esquerda, que é a favor do Hamas, a favor da Palestina e coisa e tal, e a centro-esquerda, que é a favor de Israel. É o mesmo racha que você tem nos Estados Unidos, ou seja, é um problema que, sinceramente, é um problema sério para esse pessoal, né? A esquerda pode perder muita força política por conta disso. O pessoal conservador certamente vai explorar muito esse lado aí, tentando jogar a esquerda para a posição da extrema esquerda, né? Que aí, ok, a extrema esquerda não tem jeito, nunca vai votar nos conservadores, mas a esquerda acaba perdendo o voto da centro-esquerda lá na Inglaterra também. Vai ser interessante acompanhar o que vai dar essa eleição lá na Inglaterra esse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.